brasileiros, minhas amigas, meus amigos, patriotas de todo o Brasil. Hoje conversaremos na live semanal sobre alguns assuntos importantes que estão muito quentes, fervendo em todo o Brasil. O primeiro assunto que abordaremos serão as eleições de 2020. Brasileiros, aguardem o ferro que virá depois das eleições deste ano. O aumento da energia, dos combustíveis, da comida, a disparada do dólar, do euro, da libra e demais moedas fortes, o aumento de juros interno, o aumento e a criação de novos impostos e a entrega do Brasil à China comunista. Queremos ainda, após as eleições deste ano, a volta de fortes restrições por conta de uma falsa segunda onda de vírus para acabar de destruir a economia brasileira e implantar a agenda globalista no Brasil. 2021 é o ano final do brasileiro na face da terra. Os chineses assassinos comunistas que compraram o Brasil, mais os políticos brasileiros lacaios, vão espalhar veneno, doenças na água, na terra e no ar, para matar os brasileiros em grande quantidade. Para limpar a área, para os 350 milhões de chineses que virão para o Brasil. É o extermínio do brasileiro. O brasileiro omisso, covarde, que procurou por isso, correndo atrás de políticos corruptos e comunistas. E agora merece o fim que está reservado para ele na cova do cemitério. E não adianta ir chorar lá nas matérias da Rede Globo. Porque ninguém virá ajudar o brasileiro que abandonou a sua própria pátria. Todo povo que se afasta de Deus e abraça o maligno e não luta por sua pátria, por seu chão, acaba escravizado ou exterminado por outros povos. E esse é o caso do brasileiro. Como o brasileiro despreparado, desarmado e covarde vai enfrentar chineses bem treinados que pulam até 3 metros de altura no Kung Fu, armados até os dentes e corajosos. Infelizmente, o brasileiro vai para o cemitério e para a cova. Vamos falar um pouco sobre a indicação de Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. O presidente Bolsonaro indicou o petista comunista
Cássio Nunes, que estudou, se formou em Direito, na mesma turma de Zé Disseu. É filiado ao PT desde a sua fundação e não é desembargador concursado, não é de carreira. Ele foi indicado pela OAB, pelo 5º Constitucional, para a vaga de desembargador federal do Tribunal Regional Federal 1, TRF-1, sendo nomeado por Dilma Rousseff. Cássio Nunes se intitula como um desembargador garantista, ou seja, em dúvida, ele sempre fica a favor do réu. E isso é tudo que os políticos corruptos querem e esperam dele no STF, para que todos eles, os políticos corruptos, sejam inocentados. Em dúvida, pro réu. Cássio Nunes tem 33 processos e representações contra ele no Conselho Nacional de Justiça, presidido pelo presidente do STF. Cássio Nunes é contra a Operação Lava Jato, é contra a prisão em segunda instância, votou contra a deportação do terrorista italiano Cesare Battisti do Brasil. Cássio Nunes é aliado de Gilmar Mendes e fará a maioria na 2ª turma do STF para inocentar todos os crimes cometidos por Lula contra o Brasil. Cássio Nunes formará a maioria no STF para aprovar a legalização da ideologia de gênero, da pedofilia, do aborto, do fim da propriedade privada e outras pautas terríveis defendidas pelos petistas. Com 48 anos, Cássio Nunes ficará no STF por 27 anos até se aposentar aos 75 anos de idade. Com a indicação do comunista petista Cássio Nunes, cai a máscara de Bolsonaro. Um comunista infiltrado a serviço da China comunista no Brasil. Bolsonaro, que durante a sua campanha eleitoral dizia que era a favor da Lava Jato, no governo desmontou a Lava Jato. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra o foro privilegiado. No governo, tem usado e abusado do foro privilegiado para se salvar, salvar aos filhos e a mulher. Na campanha, Bolsonaro dizia que era a favor da prisão em segunda instância. No governo, sancionou e apoiou legislações que acabaram com a prisão em segunda instância. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra os acordos de toma lá da cá com os políticos corruptos do Centrão e o governo. No governo,
Bolsonaro fez um grande acordo com o Centrão. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra o fundão eleitoral. No governo, Bolsonaro sancionou o fundão eleitoral de mais de 2 bilhões de reais para a classe política. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra o PT e o comunismo. No governo, Bolsonaro nomeou o Procurador-Geral da República Aras, petista, e ainda fora da lista tríplice, e um cidadão, um elemento contrário à Lava Jato. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra a reforma da Previdência. No governo, Bolsonaro aprovou a reforma da Previdência, que praticamente acabou com a aposentadoria pública no Brasil. Na campanha, Bolsonaro dizia ser contra a corrupção e os corruptos. No governo, Bolsonaro sancionou a lei do abuso de autoridade, de autoria do senador Renan Calheiros, que pune com cadeia e perda do cargo público policiais, delegados, auditores fiscais, procuradores de justiça e promotores de justiça, juízes e desembargadores que investigarem e prenderem políticos e poderosos. Na campanha, Bolsonaro dizia que no seu governo um capitão mandaria nos generais. No governo, Bolsonaro aprovou a Lei 13.954 de 2019, que privilegiou a remuneração dos generais em detrimento de 90% da tropa militar, formada por praças e oficiais graduados, dos reservistas e das pensionistas, pelo baixo índice de aumento salarial conferido e pelo aumento do generoso desconto previdenciário, que na prática reduziu o soldo e pensões de 90% da tropa militar, formada de praças e graduados, dos reservistas e das pensionistas. Minhas amigas e meus amigos, esse é Bolsonaro. Uma criatura sinistra e comunista que fala uma coisa e faz outra, completamente diferente. O que esse elemento fala de manhã não vale até a noite. É uma criatura dissimulada, mentirosa e sem credibilidade alguma. E com a nomeação do comunista, petista Cássio Nunes, cai de vez a sua máscara, mostrando sua verdadeira face de comunista, petista, infiltrado na política brasileira a serviço da China assassina comunista. Não nos interessa mais a sua permanência na presidência da República. 57 milhões de brasileiros sofreram um dos maiores estelionatos eleitorais de toda a história brasileira. E Bolsonaro tem, sim,
de ser afastado urgentemente da presidência da República. Nós, verdadeiros patriotas brasileiros, temos alertado exaustivamente aos brasileiros que a única saída para o Brasil se livrar de uma ditadura comunista comandada por Pequim e o brasileiro se livrar do cemitério é a intervenção militar nos 3 poderes federais, com a prisão e condenação junto ao Superior Tribunal Militar de todo o crime organizado político brasileiro e seus agentes públicos indicados para os altos cargos da República por esses políticos traidores da pátria. Se o brasileiro não entender isso e não for para as ruas pedir a intervenção militar nos 3 poderes federais, a partir de 2021, a ditadura política comunista que se estabeleceu no Brasil iniciará o extermínio em massa dos brasileiros. Para a vinda dos 350 milhões de chineses que o governo chinês quer enviar para o Brasil. Será o fim do brasileiro, do qual não terá volta. Brasileiros, infelizmente, não há mais saída política ou jurídica para o Brasil. Se houvesse, eu seria o primeiro a divulgá-la e trabalhar por ela. Mas não há outra saída a não ser uma severa intervenção militar nos 3 poderes federais, como a Revolução Militar de 1964, deflagrada e comandada pelo general Olímpio Mourão Filho em Juiz de Fora, Minas Gerais. O verdadeiro herói da pátria que livrou o Brasil do comunismo. Ainda tenho visto com muita tristeza que há muitos bocas alugadas de políticos em nosso meio patriótico. Os falsos patriotas, fazendo pregações falsas e absurdas para enganar os brasileiros de bem, sabotando o trabalho dos verdadeiros patriotas brasileiros, como a grande patriota que tem tido suas laves derrubadas, Gracinha Félix, de São Paulo. Em razão disso, solicito a todos os patriotas e as patriotas que me seguem para que se inscrevam no canal YouTube Gracinha Félix e arrume mais 1 ou 2 inscritos para que já a partir desta semana a Gracinha Félix possa começar a fazer suas lives pelo seu canal do YouTube, onde é muito mais difícil que a derrubem. Faltam apenas 95 pessoas. Vamos ajudá-las, patriotas. Que Deus abençoe o presidente Trump, restabelecendo a sua saúde e conferindo a ele uma grande vitória, e também a maioria na Câmara e no Senado dos Estados Unidos, para que ele possa fazer um grande governo e livrar o mundo da ameaça comunista e globalista, a qual é o único
grande líder, corajoso, destemido, que vem batendo de frente. Termino pedindo a Deus, misericordioso, que abençoe o nosso amado Brasil. E se nós, brasileiros, formos merecedores, que nos abençoe também. Embora nós, brasileiros, não estejamos fazendo nada, absolutamente nada, para nos afastarmos do maligno e nos aproximarmos de Deus. Nós, brasileiros, estamos mergulhados no pecado da idolatria a homens, na orgia sexual e nos demais vícios mundanos da carne. Mas, se na sua infinita misericórdia Deus nos conceder sua bênção, que assim seja. Muito obrigado e até a próxima oportunidade.